Hello everyone, how's it going? My name is Cesar and it's been really a long time. I haven't seen you and talked to you. That's why I'm speaking my name again for you, okay? Now we are going to study about the personal pronouns and subject and object pronouns, ok? Bom, tinha que falar meu nome porque faz tempo que a gente não se vê, então por isso que eu estava falando meu nome de novo, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre pronomes pessoais, onde vocês vão ver a diferença de subject, que é o sujeito, e o object, que é o objeto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês, né, relembrar vocês os pronomes pessoais sujeito. Por que fala sujeito? Porque esses aqui, eles aparecem no início de frases, tá bom? Que é o eu, você, o ele, o ela, né? O it, que é usado para animal, objeto, coisa, fenômeno. Daqui para cima, eles estão no singular. Daqui para baixo, dessa linha vermelha para baixo, estão no plural. Nós, vocês ou vós, eles e elas, né? Eles são chamados de subject pronouns porque eles são pronomes sujeito. Eles aparecem sempre no início de uma frase, tá? No lugar de quem? Geralmente no lugar de, né? Substituindo nomes, tá? E por que fala object pronouns? Pronomes objetivos. Pronomes objetos, perdão. Porque eles aparecem sempre no final da frase. Eles podem aparecer depois de uma partícula aditiva, tipo you and me, você e eu, pode. Mas geralmente you and I você tem que falar, você e eu, e não you and me, porque me é um objeto, ele está certo, ele pode ser usado? Pode, mas o mais formal, o mais correto é dizer you and I, você e eu, tá? Então eles vão aparecer sempre nos finais de frases, tá? Esses aqui, por isso que são chamados de pronomes objeto, prestem bem atenção nisso. Sujeito aparece no início da frase, o objeto aparecem sempre no final da frase, que é o correto, tá? Então, eu, você, no caso dele ou para ele, dependendo do que você estiver escrevendo na frase, né? O entendimento ali da frase vai ser para ele ou dele, para ela ou dela, o it do mesmo jeito, para nós ou conosco, você, para você, deles, delas, né? Para eles, para elas, né? No plural. Então, tem um exemplo aqui, ó, para vocês verem que o sujeito, no caso, eu vou substituir o nome. John é um nome masculino, né? Está no singular, só tem um cara aqui. Qual é o pronome sujeito, então? Eu não posso usar o objeto, já que eu estou no início da frase. Então, John eu falo ele, eu falo he. Então, eu vou usar he aqui no lugar do John. Então, eu vou fazer assim, ó. He, que significa John. Então, likes. Eu vou falar a respeito aqui das terceiras pessoas do singular, do porquê que existe essa modificação, né, de colocar o S no verbo, já, tá? Então, John é o mesmo que falar he, isso vocês já sabem. O verbo continua. Mary é um nome de mulher e tem uma mulher só. Eu vou substituir por quem? Por she? Errou! Mary é ela. She, eu vou falar her. Por quê? Porque está no final da frase. Então eu vou falar her. Ok? Ficou certo? Então, he likes her. Ele gosta dela. Pronome sujeito. Pronome objeto. Sujeito e objeto. Porque está no início da frase. E her porque está no final da frase. Deu para entender? Então tá, vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu falar das três terceiras pessoas do singular. Quando for he, she ou it, que iniciar uma frase, he, she ou it, todos os verbos que aparecerem à frente deles, independente de ser he, she ou it, né, no caso, se for substituível pelo pronome, né, ou houver um nome, o verbo que aparecer à frente deles, vocês vão ter que colocar o S, o ES ou o IES, dependendo, tá? Da frase. Então, por exemplo, vamos tentar uma outra frase aqui.
Aí eu falo assim, ó, ele vai à praia com ela. Her. Então, pronome pessoal, sujeito, subject, e pronome pessoal o quê? No caso, object. Por quê? Porque está no final. Então, ele vai à praia com ela. Deu para entender? Então, objeto e sujeito. Tudo bem? Vou brecar aqui um pouquinho. Dando sequência. Daqui da linha vermelha para cima, eles são singular, né? Vou escrever assim, ó, singular. E da linha para baixo, né? Eu vou colocar aqui plural. Dá para entender, né? Isso assim, ó. Então, we, you e they, né? Aqui para baixo, plural. I, you, he, she, it, singular. Esses três aqui, ó, he, she, it, que eu não falei antes, vou falar aqui agora rapidão. He, she, it, são três terceiras pessoas do singular, né? Eles devem obedecer aqui uma regra. Se aparecer o verbo like, o verbo go, o verbo wash, né? Então, verbos terminados em O, X, Z, CH, SS, todos eles, menos o like aqui, porque o like não tem essas terminações, tá? O like é mais comum. Então, por exemplo, kiss, terminou em SS, terminou em O, terminou em SH, né? Tendo essas terminações, o que acontece? Se estiver à frente do he, do she ou do it, ou de nomes próprios de pessoas ou de lugares, né, que venha substituir qualquer um dos três, he só pode ser substituído por um nome de um homem, no singular. She por nome de uma mulher, no singular. E o it é o que mais tem variedade de palavras para substituir, porque se eu falar a festa começa, eu falo the party begins, aí precisa colocar o s. O it aqui tem uma variedade de nomes, né, de substantivos que pode substituir ele aqui gigantesco, né? Estando no singular, você pode falar o boi, e o verbo que vem à frente sofre a mudança. A festa, o verbo, se vem um verbo à frente, tem que ter uma mudança no verbo. Qual que é a mudança? Se seguir esse padrão aqui de terminações assim, ele deve ser acrescido de quê? De ES, aqui ó, ES para eles todos aqui, tá? Eu coloco ES para eles. E aí, isso aqui eu já, né, acho que vocês já aprenderam, mas eu estou dando uma pincelada meio rápido. E aí continua, vocês só precisam entender, tá? Quem não lembrar, eu estou explicando. Daquela outra parte, por exemplo, no início você precisa saber que aqui são sujeito, né? Então, you, he, she, it, we, you e they. Então, sujeitos, eu estou explicando que quando houver he, she, it, os verbos que viram à frente precisarão sofrer essa modificação, tá? De acrescentar o ES. O IES no caso de, por exemplo, se for, por exemplo, o verbo chorar, né? O verbo chorar, CRY, tem um nome de uma pessoa antes, no masculino, tem o nome de uma mulher antes, que é feminina, pode ser o pronome pessoal, né? Pode ser o nome, estando no singular, se aparecer um verbo terminado em Y, o que você faz? Você troca o Y, coloca o IES, sempre desse jeito, vai ficar he cries, e continua a frase. Poderia ser Marcelo cries, ou Joana cries, poderia ser assim, ó, Joana, que é o mesmo que ela, tá vendo? Então Joana, aí tem um verbo lá, verbo chorar, então ela, Joana, é como se fosse ela, tá certo? O que você faz? She, Joana, a mesma coisa. Cry, você muda isso aqui, coloca o IES e termina a frase. Tá bom? Então estou ensinando como é que faz a mudança do nome, né? Do nome próprio para o pronome pessoal. Isso eu sei que vocês já sabem. E do it? Como é que muda o it, por exemplo? Então tá lá. Eu quero falar assim, o boi bebe água. Então,
The ox drink water. Então, o boi bebe água. O boi é um substantivo, né? Artigo definido o, ox é boi. Então, o boi não é homem e não é mulher, é um animal. Então, você vai substituir por quem? Pelo it. Então, você fala, para o boi você fala it. E mesmo assim, ele ainda continua estando no singular. E aí, o que acontece com o verbo aqui? Você vai fazer o quê? Ele, como não termina nessas condições aqui, né? O, X, E, C, H, S, S, tem mais um ou dois ainda, que eu esqueci aqui agora. E nem termina em Y, você vai acrescentar o S, tá? E segue o bonde. Então, o que eu estou querendo mostrar? Modificação, primeiro, a substituição dos pronomes pessoais, no caso aqui do pronome, né, neutro, que não é pessoal, porque eu estou utilizando para fenômeno, para animal, então eu vou falar pessoal. Então, eu posso modificar um substantivo utilizando um pronome aqui, no caso neutro, que eu não posso falar que é pessoal, porque estou substituindo o substantivo de um animal, o boi, tá bom? Então, sujeito aqui por enquanto. Agora vamos passar aqui, por exemplo, o objeto, tá? A gente fez a mudança do sujeito, do pronome pessoal, né? Sujeito. Agora vamos ver um aqui. Maria gosta. Maria likes. Maria likes. Eu falo assim, Maria gosta do namorado dela. Então, Maria likes her boyfriend. Tá? Então eu não posso falar dela, colocar she aqui, ó. She está errado. E namorado dela, quando eu falo namorado dela, eu não posso falar boyfriend her. Eu tenho que colocar o objeto primeiro, antes do substantivo. Então eu falo, Maria gosta do namorado dela. Se eu falasse da casa dela, her house. Então eu diria her house, sempre desse jeito. Quando houver um possuidor, você vai colocar o objeto ao invés do final, antes do substantivo, né? Nesse caso. Então, Maria gosta da casa dela. Maria likes her house. Maria gosta no caso do namorado dela, Maria likes her boyfriend. Maria gosta do cachorro dela. Maria likes her dog. Sempre desse jeito, tá? O que mais? Deixa eu pensar aqui, gente, um minuto. Prestem atenção aqui agora. Por exemplo, Luiz and I went to the gym. Luiz e eu, olha só, Luiz, tá? É um homem, e eu, né? Uma outra pessoa, um homem, aqui no caso eu estou falando de mim, então homem, né? Então Luiz e eu, aqui tem um nome próprio e aqui tem um pronome pessoal. Ou seja, uma pessoa, duas pessoas. Então o sujeito aqui já está no plural. Então, se eu pedisse para vocês substituírem Luiz e eu, qual pronome pessoal vocês utilizariam? Luiz e eu, já que eu estou junto, eu digo we, que é nós. Luiz e eu falo nós. We went to the gym. Então, we went to the gym. Nós fomos à academia. Luiz e eu fomos à academia. Aqui tem um verbo no passado. Tá? Então, pronome, nome próprio, Luiz, e eu, pronome pessoal, o primeiro aqui, ó. Mas de vez em quando aparece, né, para vocês substituírem o sujeito aqui no caso, Luiz e eu vou falar nós. E ele aparece no início da frase we, por quê? Porque é pronome pessoal sujeito, ó, subject. Natan ou ele. Natan é um cara e ele é outro sujeito que está no plural também. Então, Natan ou ele, eu já não estou no meio mais. Natan ou ele, eu digo eles. Qual que é? Objeto ou sujeito? Já que estamos falando de início de frase, não é esse aqui, é aqui. Já que eu falo eles, eu vou falar they, né? Aqui, ó. Então, eles ou elas,
No caso, Nathan e ele, eu falo eles. Então, they could bring the file. O que significa? Eles podiam trazer os arquivos, né? O arquivo. Então, Nathan or he could bring the file. Nathan ou ele, duas pessoas, plural, início de frase, então eu não uso aqui os objetos. Eu uso os sujeitos. No caso é plural, então eu falo Nathan ou ele, tá? No caso estou falando Nathan ou ele, estou falando dos dois. Então, eles podiam trazer o arquivo. Então, se falar na prova, né, numa atividade, vocês substituam os termos grifados. Aí, se for no início da frase, você vai riscar, né, você vai substituir por um pronome. Se estiver no plural, você vai usar um desses três. Se for singular, um desses cinco. Tudo bem?